A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia, Livros e Café. Hoje apresento o vídeo A Igreja Católica e a Outra. Livro este do nosso grande mestre da tradição católica, Gustavo Corsão. Esse livro é um compilado de 31 artigos que o Gustavo Corsão escreveu para o Globo, justamente falando da crise da igreja. Então, terminei de ler este livro na madrugada deste sábado para o domingo de Páscoa. Então, acordei cedo e fui à capela. Então, acabei de chegar, ainda não tive tempo de processar as ideias do livro, nem de organizar, então vou falar avulsamente, de maneira desordenada, então me perdoem aí. Então hoje, domingo de Páscoa, né? Passei a Semana Santa lendo o livro, relendo algumas partes, me dedicando ao estudo da tradição católica, né? Então ele fala justamente sobre esta crise da igreja chamada Vaticano II, Concílio Vaticano II. Então ele fala um pouco sobre a tradição que sempre foi, Concílio de Trento, e especialmente do Concílio Vaticano I, e alguns artigos sobre o Concílio Vaticano I, e a maior parte sobre essa crise, né, da igreja, do Concílio Vaticano II. Então toda obra literária que eu leio, eu sigo o Conselho de Aristóteles, que diz que a gente, no livro da Poética, que diz que a gente deve ler imaginando as cenas, os personagens, tentando fazer uma visualização imaginativa e tentando sentir os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que as personagens sentiram. Então este livro aqui é carregado de tristeza, dor, angústia, sofrimento, né? E você tenta reviver todas as emoções que as personagens estão vivendo aqui nessa história. Então é um livro bastante pesado, né? E eu sempre, todo livro que eu leio é assim. Então por isso que tem livros que eu não consegui ler. Por exemplo, O Castelo de Franz Kafka. Eu me senti tão angustiado que eu tentei ler por 2 vezes e não consegui. Então, opa, caiu o livro. Um livro que eu chorei quando eu li foi esse aqui, ó, O Catecismo Católico da Crise da Igreja. Então terminei de ler este livro chorando. Por quê? Porque senti as mesmas emoções que os personagens estavam sentindo, né? Então, certo, a Igreja Católica e a Outra. Então Gustavo Corsão vai falar justamente sobre quem é essa outra, né? A substância, a natureza dessa outra igreja, que não é a Igreja Católica, e a descoberta dessa outra, né? Ele fala do cisma do Ocidente, né, em que a igreja estava dividida, existia um Papa e um antipapa, né? Então, onde é que está a Igreja Católica? Ninguém sabia quem era o Papa verdadeiro, né? Ele fala aqui, né, ubi Petrus ibi Ecclesia, onde está Pedro, está a Igreja. Então, onde está o Papa, o Bispo de Roma, o sucessor de São Pedro, está a Igreja. Então, no cisma do Ocidente, ninguém sabia quem era o Papa verdadeiro, porque você tinha que seguir o Papa. E hoje nós temos uma situação diferente, né? Na época existia justamente a Igreja Católica e a outra, que estava dividida, né? A Igreja Católica estava com o Papa verdadeiro e a outra, a Igreja falsa, a prostituta, né? A adúltera, estava com o antipapa. Então a tarefa era descobrir quem era o Papa verdadeiro, porque descobrindo onde está o Papa verdadeiro, você descobre onde está a Igreja verdadeira. E nos dias de hoje, a gente vive uma situação diferente, né? Em que... Papai, papai! Que é, rapaz? Pera aí que eu tô gravando vídeo. Pera aí. As crianças aqui. Então hoje a gente vive uma situação diferente, né? Em que a igreja verdadeira e a outra estão sobrepostas, né? Estão quase que confundidas, não estão separadas como
no cisma do Ocidente. Então, como é que a gente identifica esta outra, a igreja verdadeira e a outra, a prostituta, a adúltera? Então, a igreja verdadeira é a que realmente segue o evangelho, a tradição católica e o depósito da fé. E a outra é a igreja que aderiu às heresias condenadas outrora por muitos papas, né? Liberalismo foi condenado, modernismo, e a igreja verdadeira, e a igreja pós-conciliar aderiu a muitas dessas heresias, né? Na página 125, né, ele fala: os erros condenados na Humani Generis de Pio XII foram assumidos pelo concílio. Então, heresias condenadas foram assumidas aí por essa nova igreja. E com grande lucidez, o Gustavo Cossão fala do humanismo dentro do Concílio Vaticano II, né? A igreja aderiu a esse humanismo, né, que depois foi melhor explicado aqui pelo padre Álvaro Calderon neste livro aqui, ó, Prometeu a Religião do Homem, né, que é justamente o que o Papa Paulo VI fala, que a religião do Deus que se fez homem se encontrou com a religião do homem que se faz Deus, né? Então a religião do homem que se faz Deus é justamente a religião humanista, né? Em que nós vemos aí os novos humanismos, né? Comunismo, socialismo, etc, etc, etc. E é justamente a religião do Nietzsche, né? A religião do Zaratustra, né? Que o próprio Nietzsche diz, né? Se existe Deus, como poderia eu suportar não ser um Deus? Então essa é a angústia do humanista, né? Então, se existe Deus, eu não suportaria não ser um Deus. Eu tenho que ser Deus. Então, é o humanismo do Concílio Vaticano II bem explicado aqui pelo padre Álvaro Calderon, né? Um dia eu faço uma resenha sobre este livro. Então, pessoal, tentando imaginar, né, e tentando revivenciar as emoções que esse pessoal sentiu na época dessas mudanças. Então a igreja virou de cabeça para baixo, né, de pernas para o ar. E se imagine nessa situação, né? Se eu realmente fiquei chocado com o caso do moto próprio do Papa Francisco, né, Traditionis Custodes, né, que praticamente quase que abolia a missa tridentina do âmbito da igreja. E eu fiquei tão perplexo com aquilo que eu disse: não, eu vou sair, vou relaxar minha cabeça. E eu fiquei um ano sem estudar nada, um ano sem ler. Eu acho que durante um ano, o ano passado, se eu tiver lido 5 livros, eu li muito. Então, para mim, o ano de 2023 foi um ano perdido, de tão perplexo que eu fiquei com esse moto próprio. Então imagine se eu tivesse vivido naquela época. Eu não sei se eu teria suportado, cara, porque assim, eu sou fácil de me escandalizar com as coisas. Então, pra mim é uma coisa que seria terrível. Graças a Deus que eu não vivi nessa época, né? Então, tanto é que muita gente morria de depressão, muita gente... Cara, o sofrimento que esse pessoal passou, né? Ele conta aqui o testemunho do padre Antônio, né? Que a história é verdadeira, mas o nome é fictício, né? Um padre que agora não teria mais que usar batina, ia ter que usar camisa esporte, calça jeans. Aí, poxa, aí o sofrimento não tinha mais, as pessoas foram esvaziadas, as missas foram esvaziadas, as confissões. E no catecismo daqueles da igreja mostra, pelos frutos conhecereis a árvore, né? Mostra a quantidade de vocações que foram abandonadas, conventos fechados, declínio da igreja, declínio de tudo. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro aqui e não chorar, eu digo que você é forte. Então o padre Antônio aqui no último artigo desse livro, né, disse: a única coisa que me resta, já tiraram a minha batina
mas não pode tirar a minha pele, né? Ele olhou para as mãos aqui, essas mãos foram consagradas para realizar o tão poder que foi dado a um sacerdote, que é o mesmo poder que Deus deu à Virgem Maria ao trazer Jesus Cristo para o mundo, né? É o Verbo encarnado. Então é o poder de, durante todo o sacrifício, toda a missa, todo o sacrifício de missa, ele trazer Cristo, a matéria, né? Então o Verbo divino se encarna novamente durante a Eucaristia. Cara, uma coisa interessante, né, em que então uma coisa interessante aqui, né, é que o Concílio Vaticano II foi o primeiro concílio dito pastoral, né? Não é um concílio dogmático, é um concílio pastoral. Então aí virou a casa da Mãe Joana. Tudo que é tipo de aberração entrou ali no Vaticano II, justamente por dizer, não, a gente é só pastoral. Ele fala aqui, ó, o texto enalteceu o concílio pelo fato de não haver condenado o comunismo. O concílio não condenou o comunismo. Não, a gente não pode condenar porque a gente não é dogmático. Não condenou o comunismo, a maçonaria, o liberalismo e as demais facetas da reviravolta antropocêntrica, né, do humanismo, ou da religião do homem que se faz Deus, né? Então o Papa Paulo VI diz, ó, não, nós somos a religião do Deus que se fez homem, que se encontrou com a religião do homem que se faz Deus. Ou seja, o humanismo antropocêntrico, que é o homem no centro, com uma ideologia de um reino terrestre, de paz, amor, prosperidade, pegada aí pelo comunismo, pelo liberalismo, né? Sim, o concílio dito pastoral, entre aspas, é elogiado precisamente por não ter cumprido o mais grave dos deveres pastorais, o dever de defender o depósito sagrado e o dever de zelar pela salvação das almas, os quais exigem dos pastores uma amorosa intolerância e uma disposição de dar a vida pelo seu rebanho. Nesse sentido, podemos dizer que todos os concílios da Igreja foram pastorais, exceto o Vaticano II, que começou por um passe de mágica, com o qual fez o mundo inteiro engolir o termo pastoral para encobrir seu caráter evolucionista e experimental. Então tudo é evolução, né? O Gustavo Corsão até fala, uma das frases aqui, é que a igreja foi construída sobre pedra, sobre Pedro, sobre nosso Senhor Jesus Cristo, a rocha inabalável. Não foi sobre rodas. Então é a igreja que está em constante evolução. Mudando tudo, o catecismo, culto, a missa, o breviário, as orações, tudo está em constante evolução. O direito canônico, as regras de canonização. Então hoje em dia está todo mundo sendo canonizado, né? E uma das coisas interessantes é que depois disso, hoje em dia ninguém mais pode falar algo contra um papa, né? Se você falar contra o concílio, meu amigo, tu é doido? Você é um desobediente, você é um herege, você é um cismático. Eu digo, é cismático mesmo, né? Cara, e o que a infalibilidade papal, né, cara? Uma coisa importantíssima que eu quero frisar aqui, que muita gente da tradição desconhece isso aqui, né? A gente tem as 4 condições vaticanas, né? Falar ex cátedra para a igreja toda, né? Falar de moral e de costume. O Papa fala infalivelmente nesses termos. E eu lembro que estava numa aula de catecismo, né? O catecista falando. Tem essas 4 condições vaticanas. Se o Papa falar, né, deu uma maluquice na cabeça dele e ele falar um absurdo, não, mas o Papa não pode falar, que o Papa não pode ser herege. Beleza, nós tivemos alguns papas hereges, tivemos papas defensores do arianismo, né? Teve papa que ordenou mulheres
teve papa monotelista, teve papa que, assim, que era adepto de heresias. Porém, eles não decretaram um dogma infalível, né? Essa heresia ele decretou como dogma, porque isso não pode acontecer. Mas a pergunta é, e se desce na cabeça do Papa, o Papa monotelista, por exemplo, que acredita que Jesus tem apenas uma vontade, né? Que é heresia, a gente já sabe, condenada. E o Papa quisesse colocar isso como dogma, ou quisesse colocar o arianismo como dogma, né? Jesus não é Deus, ou o Espírito Santo não é Deus. Então, se desse uma coisa na cabeça dele e ele quisesse colocar, e aí, como é que faz? Não, mas não pode colocar porque... olha o argumento. O Espírito Santo não deixaria. Então, eu fico imaginando na minha cabeça, porque eu sempre imagino a cena na minha cabeça. E tento reviver as emoções, seguindo o conselho de Aristóteles. Então eu digo, rapaz, o Papa tá lá escrevendo um dogma que ele diz, isso aqui é infalível, seja anátema quem acreditar o contrário. Aí o Espírito Santo não deixa, aí segura a mão dele aqui, e ele querendo escrever o dogma, e o Espírito Santo segurando a mão, eu não vou escrever, e a briga contra o Espírito, com ele com o Espírito Santo, a mão endurece, a boca entorta. Eu digo, meu Deus, que coisa maluca, isso era uma cena meio esquisita. Eu digo, rapaz, isso não faz sentido, cara. E eu fiquei com isso muito tempo na minha cabeça. E o cara dizendo, não, se o Papa quiser as 4 condições vaticanas, se ele obedecer e ele assinar lá embaixo, é dogma infalível. Né? Jesus não é Deus, que é o arianismo. Se o Papa assinar lá, falando para a igreja toda, ex cátedra, é infalível. Cara, isso não existe, isso é tão absurdo, cara. Isso é burrice, cara. Burrice. Porque os caras pegam, é como pegar versículo fora de contexto. Né? Eu pego um versículo da Bíblia lá, por exemplo, o justo é salvo pela fé. Aí não precisa, é só apenas pela fé, não precisa de obras. Pô, aí você cai em heresia, porque você precisa de todo o contexto. Aí você pega tem que ler todo o documento do Concílio Vaticano I, para ver os dogmas. O dogma diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Portanto, nós... É a seção 4 do capítulo 4 do documento do Concílio Vaticano I, que fala justamente sobre a infalibilidade papal, a definição do dogma da infalibilidade papal. Portanto, nós, aderindo firmemente à tradição aceita desde o primórdio da fé, para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica, a salvação do povo cristão, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos ser um dogma revelado por Deus, que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando exercendo o cargo de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define que uma doutrina sobre fé ou costumes, ex cátedra, falando sobre fé ou costumes, deve ser professada por divina assistência que lhe será prometida. Participa da infalibilidade da qual o Divino Redentor quis que sua igreja estivesse dotada a definir doutrinas sobre fé e sobre costume. E por conseguinte, tais definições do Romano Pontífice são irreformáveis por si mesma e não pelo consentimento da igreja. Se alguém, pois, se atrever, o que Deus não permita, a contradizer nossa definição, seja anátema. Então esse é o dogma da infalibilidade papal. Então imagine aí, se um papa quiser escrever um absurdo aqui, assinar embaixo e dizer, não, eu estou seguindo aqui as condições vaticanas. Ele diz, meu filho, pô, vamos ler o documento um pouquinho mais para trás. Não é senão você acha que a igreja católica é a casa da mãe Joana, cara? Catolicismo é coisa séria. Catolicismo é fundado no nosso Senhor Jesus Cristo, não é palhaçada não. Então, papa nenhum pode querer definir uma coisa aqui que
da sua própria cabeça e dizer que é infalível, não, cara. Porque leia o documento um pouquinho para trás, que diz aqui, ó. Vou até tomar um café para acalmar. Eu fico meio agitado nessas situações. Um pouquinho mais para trás. Um parágrafo antes. Pois em verdade, os sucessores de Pedro. Pois em verdade, aos sucessores de São Pedro não foi permitido o Espírito Santo para que propaguem uma nova doutrina. Não foi prometido o Espírito Santo para que propaguem uma nova doutrina. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas: se um de nós, apóstolos, ou mesmo um anjo, vos pregue outro evangelho, seja anátema. Carta aos Gálatas, do apóstolo Paulo. Repetindo, um parágrafo antes das condições vaticanas. Pois em verdade, aos sucessores de São Pedro não foi permitido o Espírito Santo para que propaguem uma nova doutrina, segundo suas próprias revelações, mas para que com sua assistência guardem santamente e fielmente, exponha a revelação transmitida pelos apóstolos, isso é, o depósito da fé. Então isso é o dogma da infalibilidade papal. O Papa não pode pregar uma nova doutrina da sua própria cabeça, por suas próprias revelações, diz o documento do Concílio Vaticano I. Ele deve expor a revelação transmitida pelos apóstolos, isto é, o depósito da fé. Então não venha com história de o Papa vai votar uma coisa ali da sua própria cabeça, o Espírito Santo vai dar uma cãibra na mão dele e ele não vai conseguir escrever. Isso é burrice, cara! Eu só não disse pro cidadão porque é meu amigo. A gente não pode ser deselegante assim na frente das pessoas, né? Mas isso é burrice. Um Papa não pode pregar outro evangelho, infalivelmente. Ele pode dizer da sua própria cabeça, um moto próprio, lá como o Papa Francisco fez no Traditionis Custodes, de querer reprimir a missa tridentina. Sendo que ele foi de encontro a uma norma perpétua da Igreja do Papa São Pio V, o penúltimo Papa Santo. O penúltimo Papa canonizado foi São Pio V, o último foi São Pio X. Os novos papas canonizados foram com as novas regras de canonização que são muito esquisitas. Então São Pio V, na bula Quo Primo Tempore, diz que ninguém, em hipótese alguma, deve reprimir a missa tridentina, e essa norma é para sempre. É só ler a bula Quo Primo Tempore, né? É que na época que saiu o moto próprio eu fiz um vídeo, e depois o Centro Dom Bosco também fez um vídeo falando dessa bula. Então é isso aí, pessoal. Esse livro é fantástico, né? Ele fala justamente de toda a angústia que se passou, né? A ruptura, né? Ele diz que existe um abismo entre a igreja de 2 milênios e essa nova igreja, né? A igreja que assumiu todas as heresias combatidas por papas anteriores. A nova igreja, a outra, a prostituta, a adúltera, assumiu para si todas essas heresias. Então nós devemos ouvir a voz do nosso pastor, a voz da Santa Mãe Igreja, a voz de Pedro, o Papa. Então o Papa não é o Papa atual, não. O Papa é São Pedro e todos os seus sucessores ao longo da história. A Igreja Católica desde nosso Senhor Jesus Cristo lá, a escolha dos 12, né, e que foi se construindo sua doutrina durante séculos e séculos e séculos. A Igreja Católica é isso. Não é um Papa que adere a uma moda. Então é isso aí, pessoal. Leiam este livro. É maravilhoso, é de fácil leitura, né? E é uma leitura um pouco mais leve do que essa aqui. Essa aqui é avassaladora. Então é isso aí, forte abraço a todos e boa Páscoa para todo mundo. Fique com Deus e até a próxima.